Então vamos agora ver esse exemplo no DIN, certo? Então nomeei o arquivo como aula 9, exemplo 1. Temos praticamente aquele mesmo exemplo, certo? Como eu havia mencionado anteriormente, cada função ela tem um protótipo. Então nós temos aqui a função main, especificada das linhas 5 até a linha 18. Abaixo temos a função potência, especificada das linhas 20 e a 29. Perceba que, diferentemente do exemplo do slide, a função potência foi colocada abaixo da função main, certo? Isso é possível nesse caso porque acima da função main eu coloquei o protótipo da função potência, ou seja, eu coloquei a assinatura da função dizendo que essa função recebe o inteiro, o nome da função e seus parâmetros de entrada. E, posteriormente, foi definida o corpo da função, certo? A função os comandos dentro da função foram especificados. Então, nesse caso, essa solução ela compila sem problema algum e executa de acordo com o que foi especificado. Então, vou ilustrar o exemplo, né? Que ela faz a chamada função potência, passando a base e expoente diferente a cada passo. E, finalmente, exibe o resultado das potências utilizando os printfs. Vamos agora para um segundo exemplo, utilizando o conceito de função, certo? Aqui eu basicamente estendi, incrementei um pouco aquele código do exemplo anterior. Então antes nós tínhamos apenas uma função potência, agora estou definindo uma função soma, uma função subtração e uma função divisão. Perceba que todas essas funções elas retornam um valor inteiro e elas têm como parâmetros de entrada dois números inteiros, né? No caso da potência, a base e o expoente, e nas outras operações, dois números que vão ser somados, ou vai ocorrer uma subtração ou uma divisão. Na função main, eu especifiquei 4 operações. Estou utilizando aqui um faça enquanto, que vai servir como uma espécie de calculadora. Então, enquanto o usuário digitar um valor diferente de 0, vai ficar sendo pedido para o usuário digitar uma operação, soma, subtração, multiplicação ou potência. Caso o usuário digite 0, vai sair, então nesse caso o laço vai se encerrar e o programa vai acabar, certo? E para cada operação dessa eu utilizei um switch case, como a gente já viu na aula do switch case, passando o operador que vai ser lido, né, da operação. E para cada alternativa existe as suas ações especificadas. Para o 0 não faz nada, simplesmente exibe que vai encerrar o programa. Para o caso 1, vai fazer a leitura dos dois números e ao final vai utilizar um printf para exibir o resultado da soma, fazendo a chamada da função. Então, lembrando que esse código que está destacado aqui, soma parênteses n1, n2 barra parênteses, essa chamada aqui vai retornar o resultado da soma, certo? Então, posteriormente tem o caso 2, realiza a subtração, faz a chamada da função subtração. Caso 3, faz a chamada da multiplicação. E caso 4, faz a chamada da função potência. A função potência nós acabamos de ver no exemplo anterior. Então, abaixo eu estou especificando o que cada função faz. Então, por exemplo, no caso da função potência, o código é o mesmo do exemplo anterior, com a exceção de que eu coloquei um pequeno comentário aqui para dizer que a função ela vai computar a potência e falando um pouquinho sobre cada parâmetro de entrada. Então, a base representa a base da potência e o expoente, né, representa o expoente. Nas outras funções eu não coloquei nenhum comentário porque são funções triviais, certo? Mas
o ideal é que tudo esteja bem comentado para servir como documentação da sua solução. Nesse caso, como os exemplos são bem simples, eu não estou fazendo isso no momento. Então, função soma, o que é que ela está fazendo? Recebe N1 e N2, ou seja, dois números do tipo inteiro, declara uma variável resultado que vai receber a soma e a função retorna o valor da variável resultado, certo? Então, lembrando aqui que cada função ela tem esse formato. Primeira coisa, ela exibe o tipo do retorno, depois o nome da função, depois, entre parênteses, os dados de entrada, os parâmetros, e depois o corpo da função propriamente dito, né? Aqui a gente vai ter uma série de comandos que vão servir para desempenhar o que se quer com a função. E ao final, o retorno, certo? Se a função retornar alguma coisa. Existe um tipo de retorno especial que é o void. Então, podemos ter uma função aqui podemos ter, por exemplo, uma função que tem esse tipo de retorno void. Então, o void ele é utilizado quando a função ela não retorna alguma coisa. Então, nessas funções anteriores, as funções elas computavam, faziam um cálculo e davam como retorno, retornavam o resultado do cálculo. Quando a gente tem funções que não precisam retornar nada, o tipo do retorno é passado como void e a sua função, ao final, não precisa utilizar o return, certo? Porque ela não retorna nada. Então, no caso dessa função, ela simplesmente está fazendo uma chamada em printf e exibindo uma informação. Então, isso também é possível na nossa linguagem de programação C, certo? Assim como poderíamos também fazer o retorno de um dado, tipo de dado do tipo float. Poderíamos ter um float, soma 2, e essa função soma 2 poderia receber Então, anteriormente tínhamos definido a função soma, que realiza a soma entre dois números inteiros, mas a gente também pode querer realizar a soma entre dois números reais. Então, nesse caso é possível também especificar a soma, uma segunda função soma, né? Eu chamei aqui de soma 2, que ela retorna um tipo de dado float e recebe dois números do tipo float. Então, realiza a soma e retorna o resultado que é float, certo? Então, com as funções nós temos essas flexibilidades. Podemos alterar o tipo do retorno, a quantidade de parâmetros, 2, 3, 4, enfim, depende do que se quer fazer. Então, nesse exemplo, nós temos uma espécie de calculadora em que o usuário vai ficar digitando sempre uma opção e, a depender da opção, vai ser exibido o resultado. Então, eu vou executar aqui para a gente poder ver. Temos essa tela inicial, né? Informando as opções, 1 para soma, 2 para subtração e assim sucessivamente. Então, eu vou realizar a soma entre o número 10 e o número 20. Então, o resultado da soma é 30. Então, pede para digitar uma tecla novamente, limpa a tela e exibe novamente o menu. Vou digitar agora a subtração, primeiro número 10, segundo número 5. Então, o resultado do primeiro, da subtração do primeiro pelo segundo, 5. Vou tentar realizar a multiplicação. 2 vezes 3, resultado 6. E vou também realizar uma potência do número 2, base 2, e o expoente 5, nós temos o resultado da potência como sendo 32. Então, a mensagem aqui ainda ficou errado, né? Nós temos que resultado da potência.
Bom, é isso. Espero que com esse exemplo tenha ficado mais claro, né? A utilização de funções servem para a gente modularizar o nosso código, ou seja, dividir uma grande solução em pedaços menores, onde nós podemos dar uma manutenção melhor, verificar erros de forma melhor, o código fica mais legível. Então tem uma série de pontos positivos na utilização das funções. Então percebam que na linha 3 nós temos o protótipo, a assinatura da função, e abaixo da função main é que a função potência está sendo implementada e definida, certo? Então, normalmente se é feito dessa forma ou utilizando um arquivo .h, onde esses protótipos vão ser definidos, e no arquivo .c é que vai ser definido o corpo das funções, né? Os comandos das funções propriamente ditos. Então, havia mencionado lá no exemplo que o tipo de retorno void é utilizado quando a função não vai retornar nada, ela pode simplesmente realizar algum cálculo e não retornar nenhuma informação, pode fazer a exibição de algum valor na tela, enfim, existem algumas possibilidades quando se quer utilizar o void como tipo do retorno, certo? E em relação aos parâmetros de entrada, podemos passar esses parâmetros de duas formas, ou por valor ou por referência. Quando a gente utiliza a passagem por valor, estamos passando apenas uma cópia do dado em questão, a gente está passando simplesmente o valor. Quando a gente passa um parâmetro por referência, estamos passando o endereço de memória da variável. Então, quando a passagem é feita por valor, a função não pode alterar o conteúdo da variável original que foi utilizada quando foi feita a chamada da função. No entanto, quando a gente faz a passagem por referência, a função pode alterar o conteúdo da variável original, certo? Então, vou ilustrar aqui esse exemplo. Nesse primeiro quadro, né, nós temos a utilização da função soma, que recebe dois números do tipo float e retorna o resultado da soma. E nesse caso, o val1 e val2 estão sendo passados por valor, certo? A função recebe os valores das variáveis, realiza a soma e retorna o resultado. Quando a gente utiliza, nesse caso aqui, a passagem por referência, a gente deve passar o endereço de memória da variável. E lembrando que o endereço de memória ele é obtido utilizando o i comercial. Então essa função soma, nesse caso, ela não está retornando nada, ou seja, o tipo do retorno é void, recebe dois números a e b do tipo float e recebe por referência uma terceira variável, que é chamada de tot, aqui, né, representando total, onde o resultado da soma vai ser armazenado nesse endereço de memória, certo? No local referente a esse endereço de memória. Então percebam que na assinatura da função, no protótipo, é fornecido um asterisco aqui para indicar que essa função ela vai receber a informação do endereço de memória, certo? Para a gente simplificar. E na chamada da função, nós devemos utilizar o i comercial para indicar que essa função vai receber dois valores do tipo float e um endereço de memória de uma variável do tipo float. A função, por sua vez, recebe os dois primeiros valores, faz a operação de soma e armazena o resultado no local da variável total, certo? Utilizando aqui também o asterisco. Então esse tipo de conceito ele vai ficar mais claro também com a resolução de alguns exercícios e vendo, obviamente, mais exemplos para fixar, certo? E por último, existe também o conceito de escopo de variáveis. Nós temos visto sempre a declaração das variáveis dentro das funções. Então, normalmente, quando a gente faz o nosso programa sem o uso de funções,
todas as variáveis que foram declaradas normalmente, usualmente, foram declaradas dentro da função main. Quando a gente agora está utilizando outras funções, né, a gente pode também, dentro dessas funções, declarar outras variáveis. Então, existe o conceito de escopo local e existe o conceito de escopo global. Todas as variáveis que são declaradas dentro de uma função, elas têm um escopo local. Quando uma variável é declarada fora de todas as funções, ela tem um escopo global. E aí a gente vai ver um exemplo aqui para ilustrar isso. Então, nesse primeiro quadro, nós temos um exemplo de uma variável valor, que ela tem um escopo global. Ela é visível e pode ser alterada por qualquer função desse código. Então, percebam que a função altera valor e faz uma atribuição a essa variável. E a função main utiliza também a variável fazendo tanto a exibição quanto a atribuição de um outro valor a essa variável. Então, nesse primeiro quadro, temos um exemplo de uma variável com escopo global. No segundo exemplo, né, no segundo quadro, nós temos o exemplo que é o que a gente está mais habituado, da utilização de variáveis locais. Então, a função altera valor, ela utiliza uma variável com o nome valor. Essa variável ela é local, ou seja, ela só pode ser acessada dentro dessa função. E a função main também tem uma variável valor, que ela é também local, ou seja, ela só pode ser acessada dentro da função main, certo? Então, existe essa diferença entre esses dois tipos de variáveis, né? Entre esses dois tipos de escopo. O escopo global e o escopo local, certo, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro o conceito de função, por que é necessário utilizar as funções, quais os motivos nos levam à utilização desse conceito nas nossas linguagens de programação. Lembrando que as bibliotecas já nos fornecem uma série de funções, no entanto, durante o desenvolvimento das nossas soluções, pode ser necessário definir novas funções para nos auxiliar, então isso também deve ser destacado. E existem aí uma série de exercícios que podem ser feitos tanto na plataforma RI quanto no The Huxley para praticar esse conceito. Basicamente, todos os exercícios que a gente já fez até então, você pode refazê-los utilizando o conceito de função. Então, pode aí praticar bastante, pode exercitar bastante esse conceito. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários, discuta com seus colegas, veja aí alguns fóruns também na internet, certo? Existem vários ambientes onde você pode tirar suas dúvidas e discutir com outras pessoas. E é isso, bons estudos e até a próxima aula, certo? Um abraço.